Amados irmãos e irmãs em Cristo, antes de unirmos nossos corações em oração, convido cada um de vocês a silenciar por um instante e meditar na poderosa palavra de Deus que Ele tem para nós hoje. No arsenal espiritual de todo aquele que crê, existe uma chave mestra, uma arma divina que frequentemente é subestimada e esquecida em meio às nossas batalhas diárias. Esta força não reside na abundância de bens materiais, não se encontra na influência que possamos ter neste mundo, nem na complexa sabedoria humana. Ela reside na potência celestial e transformadora do louvor. Quando você, em meio à mais densa dificuldade, faz a escolha consciente de exaltar o nome do Senhor, você está fazendo uma declaração profética que ecoa por toda a eternidade. Você está proclamando que algo é infinitamente maior que a sua dor, maior que a sua incerteza e maior que o seu medo. Você está afirmando com ousadia que Deus permanece soberano, que sua bondade é inabalável e que Ele é digno de toda a glória, honra e poder, independentemente do que seus olhos naturais possam ver. Minha mensagem para você hoje, não importa o que esteja enfrentando, é um chamado para encorajá-lo a louvar a Deus. Louve-o não apenas quando a vida flui com serenidade e as bênçãos são evidentes, mas louve-o precisamente no epicentro de suas lutas. Louve-o enquanto a tempestade ainda ruge ao seu redor. Louve-o antes que a solução se manifeste, pois a sua adoração antecipada é uma expressão de fé pura e genuína, uma fé que agrada e move o coração do nosso Pai. A Bíblia nos orienta de forma clara em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Note a profundidade disso. Em todas as circunstâncias. Não apenas nos momentos de alegria ou quando a resposta chega, mas em cada estação da vida. A gratidão e o louvor no meio da adversidade são a prova viva de que sua esperança não está ancorada nas circunstâncias visíveis, mas na rocha inabalável que é o nosso Deus. Se você também crê no poder do louvor que move os céus, comente com fé: eu escolho louvar. Portanto, hoje, eu o convido a exercitar essa fé ousada. Agradeça ao Senhor pelo milagre, antes mesmo que ele se materialize diante de seus olhos. Louve-o pela cura, antes que você sinta o alívio em seu corpo. Celebre a vitória, antes de vê-la se desdobrar no campo de batalha da sua vida. Dê glória a Ele por abrir as portas, mesmo quando, neste exato momento, estas portas parecem estar firmemente trancadas e seladas diante de você. Este é o verdadeiro significado de louvar a Deus antecipadamente. Ao fazer isso, você está intencionalmente desviando o seu foco do problema e fixando naquele que é infinitamente maior que qualquer problema. Você se recusa a permitir que sua dor, sua ansiedade ou suas circunstâncias definam quem você é em Cristo. Com sua adoração, você está declarando em voz alta para o mundo espiritual e para a sua própria alma: meu Deus é maior. Essa é a essência do poder do louvor antecipado. Ele opera uma mudança radical em sua perspectiva, transferindo o foco do fardo para aquele que carrega todos os fardos, do vale sombrio para o pastor que caminha fielmente ao seu lado, protegendo-o com seu cajado. Pense no que você está declarando nesses momentos de fé. Você está dizendo ao inimigo: você não tem autoridade para silenciar o meu louvor. Você está dizendo à sua situação: você pode me causar lágrimas, pode testar os limites da minha fé, mas jamais roubará a minha canção. E, o mais importante, você está dizendo a Deus: Pai, eu confio em Ti mais do que temo o que está diante de mim. Talvez você esteja lidando com uma pressão esmagadora no trabalho, ou talvez alguém tenha atraído sua confiança de forma dolorosa. Pode ser que as contas estejam se acumulando e a incerteza financeira esteja batendo à sua porta. Mesmo assim, sua adoração é a sua vitória. Se você crê que Deus é maior que todos os seus problemas, declare com força nos comentários: meu Deus é maior. Ao erguer sua voz em louvor, você está anunciando profeticamente que Deus é maior que qualquer fardo financeiro, mais poderoso que qualquer relacionamento rompido e mais soberano que cada desafio que se agiganta ao seu redor. Existe um poder real e tangível nisso. O louvor não é apenas algo que oferecemos a Deus porque Ele merece, embora certamente Ele seja digno de todo o nosso louvor.
O louvor é também a nossa mais poderosa arma para a guerra espiritual. É a maneira como você ativamente repele as muralhas do desânimo, da ansiedade e do medo que tentam cercar a sua mente. O Salmo 22:3 nos revela uma verdade profunda. Deus habita entre os louvores do seu povo. Isso significa que quando você começa a adorar, a presença manifesta dele preenche a atmosfera ao seu redor. E onde a presença gloriosa de Deus está, as correntes do vício e da opressão se partem. A paz que excede todo o entendimento começa a fluir como um rio e a esperança, que talvez estivesse adormecida, ressurge com um vigor renovado. Pense no sacrifício incomparável que Jesus fez por você. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos conforta com a maior promessa de todas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se essa fosse a única bênção que você recebesse em toda a sua existência, ela por si só já seria motivo suficiente para louvá-lo eternamente. Você não precisa esperar que tudo em sua vida esteja perfeito para levantar suas mãos em adoração. Louve-o pela cruz. Louve-o pelo sangue que purifica. Louve-o porque seu nome está neste exato momento, escrito no livro da vida. Se o sacrifício de Jesus é a sua maior razão para louvar, comente com gratidão. Digno é o Cordeiro. No livro de Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas nos oferecem um testemunho vivo e um poderoso modelo de fé inabalável. A Bíblia relata que, por volta da meia-noite, enquanto estavam acorrentados no cárcere mais profundo de uma prisão romana, feridos e humilhados, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Pense na profundidade deste ato. Eles não esperaram que as correntes caíssem para começar a louvar. Eles louvaram ainda acorrentados a elas, no ponto mais escuro de sua provação. E qual foi a resposta do céu a essa adoração sacrificial? De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces da prisão se abalaram. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor deles convidou o poder de Deus a invadir aquela situação impossível e a transformar uma sentença de desespero em um testemunho de libertação. Esse é o mesmo Deus a quem você e eu servimos hoje. Ele não mudou, seu poder não diminuiu. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, declara com autoridade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez por Paulo e Silas, ele pode e deseja fazer por você. O Deus que respondeu com um terremoto ao louvor de seus servos em uma prisão em Filipos é o mesmo que ouve a sua adoração hoje, no meio da sua luta particular. Ele não está distante nem indiferente à sua voz. O poder que partiu aquelas correntes é o mesmo poder que está disponível para quebrar o jugo que está sobre a sua vida. A sua fé, expressa em louvor, pode ser o gatilho para o seu milagre. Se você serve ao Deus que não muda e que ainda hoje opera milagres, digite com convicção: meu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diante dessa verdade imutável, eu encorajo a assumir uma posição de fé hoje mesmo. O que quer que você esteja enfrentando não é maior do que o Deus que está com você. Qualquer montanha que se interponha em seu caminho, seja uma montanha de dívidas, de enfermidade ou de solidão, não pode se comparar àquele que criou as próprias montanhas com o poder de sua palavra. Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei dos Reis, e ele jamais falhará com você. Portanto, erga o seu louvor, deixe sua adoração se elevar acima do ruído ensurdecedor de suas circunstâncias. Louve-o em sua casa, transformando-a em um santuário. Louve-o em seu carro, fazendo do trajeto um momento de adoração. Louve-o nos momentos de silêncio e no meio do caos do seu dia. E ao fazer isso, creia com todo o seu coração que Deus pode virar a sua situação em um instante. O Salmo 34, versículo 1, nos dá a estratégia: bendirei o Senhor em todo o tempo.
o seu louvor estará continuamente na minha boca. Faça desta palavra a sua declaração de guerra pessoal contra a dúvida e o desespero. Que o louvor seja a sua resposta automática a cada situação, tanto nas boas quanto nas difíceis. Ao fazer isso, observe como Deus se moverá em seu favor. Observe como Ele transformará o seu coração, fortalecerá a sua fé e trará o livramento em seu tempo perfeito. Que hoje o nosso louvor não seja apenas uma canção, mas um convite para que o poder dele mude absolutamente tudo em nossa história. Agora, vamos unir nossos corações e apresentar essa adoração a Ele em oração. Se você decide hoje que o louvor será sua resposta a toda e qualquer situação, declare com determinação: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Amado Pai Celestial, santo, fiel e glorioso em todos os teus caminhos, nós nos aproximamos do teu trono de graça com reverência e admiração. Os céus proclamam a tua majestade desde a galáxia mais distante até a mais delicada criação. A terra está repleta das obras das tuas mãos, um testemunho do teu poder e da tua infinita criatividade. A tua palavra, em Apocalipse 5, versículo 12, nos dá um vislumbre da adoração celestial, declarando em um som de trovão: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Hoje eu uno minha voz à voz dos anjos e de toda a criação para proclamar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de todo o meu louvor. Tu fostes imolado pelos meus pecados, carregaste sobre ti o meu castigo, e através do teu sacrifício vicário eu recebi o dom imerecido da vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por me amares de forma tão profunda, completa e incondicional. Um amor que me resgatou, me purificou e me deu um novo propósito. Eu ergo a minha voz não apenas com uma lista de pedidos, mas com um coração transbordante de gratidão. Obrigado, Senhor, pela cura que flui de ti, pois a tua palavra em Isaías 53:5 declara com autoridade que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu agradeço pelo poder curador que se manifesta em meu corpo, em minha mente e em minhas emoções. Obrigado por me fazer completo novamente. Eu creio e recebo antecipadamente que cada área de quebra em minha vida está sendo neste exato momento restaurada pelo teu toque poderoso e soberano. Se o seu coração está cheio de gratidão pelo sacrifício de Jesus, declare em adoração: Amém. Digno é o Senhor. Senhor, eu te agradeço pelos avanços que já estão a caminho. Agradeço por abrires portas de oportunidade, de provisão e de propósito que nenhum homem ou circunstância pode fechar. Agradeço pelas bênçãos que já foram preparadas para mim nos lugares celestiais, aguardando apenas o momento certo, determinado pelo teu tempo perfeito, para se manifestarem em minha vida. A tua palavra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, me faz uma promessa poderosa: que tu abrirás as janelas do céu e derramarás sobre mim uma bênção tal, que dela me virá a maior abastança. Eu recebo e declaro essa promessa sobre minha vida hoje. Eu te louvo antecipadamente pelo favor transbordante que está vindo, uma bênção que não apenas supre todas as minhas necessidades, mas que me posiciona para ser um canal de bênçãos na vida de outros. Eu te louvo antecipadamente pela restauração completa em meus relacionamentos. Onde existem muros de amargura e divisão, eu creio que tu trarás a paz que reconcilia. Onde há feridas profundas causadas por palavras e traições, eu creio que tu és o bálsamo de Gileade que traz a cura. Onde famílias estão quebradas e laços foram cortados, eu creio no teu poder para trazer reconciliação e unidade. Obrigado por seres o Deus que restaura histórias, que cura os corações feridos e que une em amor aqueles que foram separados pela dor. Eu confio no teu tempo e na tua soberana vontade para realizar a obra perfeita em cada área da minha vida. Se você crê que Deus está abrindo portas e restaurando vidas, comente com fé o milagre que você espera. Eu creio na minha bênção. Senhor, eu te agradeço pelos avanços que já estão a caminho.
Agradeço por abrir portas de oportunidade, de provisão e de propósito que nenhum homem ou circunstância pode fechar. Agradeço pelas bênçãos que já foram preparadas para mim nos lugares celestiais, aguardando apenas o momento certo, determinado pelo teu tempo perfeito para se manifestarem em minha vida. A tua palavra em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, me faz uma promessa poderosa, que tu abrirás as janelas do céu e derramarás sobre mim uma bênção tal, que dela me virá a maior abastança. Eu recebo e declaro essa promessa sobre minha vida hoje. Eu te louvo antecipadamente pelo favor transbordante que está vindo, uma bênção que não apenas supre todas as minhas necessidades, mas que me posiciona para ser um canal de bênçãos na vida de outros. Eu te louvo antecipadamente pela restauração completa em meus relacionamentos. Onde existem muros de amargura e divisão, eu creio que tu trarás a paz que reconcilia. Onde há feridas profundas causadas por palavras e traições, eu creio que tu és o bálsamo de Gileade que traz a cura. Onde famílias estão quebradas e laços foram cortados, eu creio no teu poder para trazer reconciliação e unidade. Obrigado por seres o Deus que restaura histórias, que cura os corações feridos e que une em amor aqueles que foram separados pela dor. Eu confio no teu tempo e na tua soberana vontade para realizar a obra perfeita em cada área da minha vida. Se você crê que Deus está abrindo portas e restaurando vidas, comente com fé o milagre que você espera. Eu creio na minha bênção. Pai, a tua palavra em Deuteronômios 28, versículo 12 diz: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu tomo posse desta palavra, e a recebo em minha vida hoje. Agradeço-te por abençoar o trabalho das minhas mãos, por me fazer frutífero, próspero e bem-sucedido em tudo o que eu fizer sob a tua direção. E eu declaro que não viverei em escassez, mas em abundância, para que eu possa ser um canal do teu reino. Eu declaro que serei cabeça e não cauda, que estarei por cima e não por baixo. Mesmo quando meus olhos físicos enxergam as dificuldades, a minha fé enxerga a ti, Senhor. Meus olhos podem ver a escassez, mas a minha fé declara que tu és Jeová Jiré, o meu provedor fiel. Meus olhos podem ver a enfermidade, mas a minha fé proclama que tu és Jeová Rafá, o Deus que me cura. Meus olhos podem ver o medo e o perigo, mas o meu coração sabe que tu és o meu protetor, o meu escudo e o meu refúgio seguro. Eu não serei abalado, porque tu estás comigo. Tu és maior que minhas lutas financeiras. Tu és maior que qualquer dívida. Tu és maior que todas as mentiras do inimigo que sussurram derrota em minha mente. Tu és o Deus da provisão abundante. Se você confia que Deus é o seu provedor fiel em meio a qualquer crise, declare o nome dele nos comentários. Jeová Jiré, em ti eu confio. A tua palavra em Efésios 3:20 me lembra que tu és capaz de fazer infinitamente mais, de forma excessiva e abundante, além de tudo o que eu peço ou sequer imagino, segundo o poder que em nós opera. Por isso, Senhor, eu te louvo não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Meu louvor não está condicionado às tuas ações, mas fundamentado em teu caráter imutável. Mesmo enquanto espero por respostas, não reterei o meu louvor. Mesmo que o milagre ainda não tenha chegado, tu continuas sendo digno. Mesmo que a tempestade ainda não tenha passado, eu ainda erguerei minha voz em adoração. Pois tu me prometeste em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu recebo esta promessa como um bálsamo para minha alma. Tu prometes a tua presença, a tua força, a tua ajuda e o teu sustento. Portanto, eu escolho confiar em ti. Minha fé não se baseia no que vejo, mas em quem tu és. Eu me firmo em tuas promessas. Creio que tu estás trabalhando em meu favor, mesmo quando não vejo. Creio que estás abrindo um caminho, mesmo quando a passagem parece bloqueada. Creio que estás transformando todas as coisas para meu bem, porque eu te pertenço e sou amado por ti. Se você escolhe a fé em vez do medo e recebe esta promessa em sua vida, comente com ousadia.
Não temerei, pois Deus está comigo. Senhor, eu te louvo porque Tu és a minha alegria, a minha paz e a minha força. Eu te louvo porque és o meu libertador e o meu defensor. Eu te louvo porque és o meu pastor que me guia, meu Pai que me ama incondicionalmente e meu Rei que reina para todo sempre. A Tua palavra, no Salmo 150, versículo 2, nos ordena: louvem-no por seus atos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Assim, eu te louvo por teus atos poderosos em minha vida e te louvo por tua grandeza que minha mente não pode sequer começar a compreender. Rei Jesus, que tu permaneças sempre como o afeto do meu coração e o centro da minha vida. Obrigado por me escolher. A tua palavra, em 1 Pedro 2,9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por me tirar das trevas e me trazer para a tua maravilhosa luz. Obrigado por me separar e me fazer tua propriedade exclusiva. Com base nessa verdade, eu declaro hoje que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu pertenço a Ti. Eu declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu declaro que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me amou. Eu declaro que o meu futuro está em Tuas mãos e que absolutamente nada pode me separar do Teu amor. Com tudo que sou, eu ergo esta oração de louvor e gratidão. No nome poderoso e soberano de Jesus, eu oro. Se esta oração tocou o seu coração, digite amém como um selo da sua fé. Oro para que cada bênção declarada aqui se manifeste sobre você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.